Salve, salve, galerinha! Beleza, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprenda Física. Eu sou o professor César Staudger. Vou conversar com vocês agora sobre uma questão da prova da UPE de Física, processo seriado SSA1 de 2022, tá certo? Te peço que tu compartilhe esse vídeo com os teus amigos, que tu curta o vídeo, caso você goste, obviamente. Se inscreva no nosso canal e faça ele crescer cada vez mais, para que a gente continue resolvendo essas questões e te dando esse apoio pedagógico que tu tanto vai precisar, tenho certeza, ao longo desses anos de ensino médio. Vamos embora para a questão que, para mim, foi uma das mais difíceis dessa prova, porque envolvia uma decomposição vetorial, que é algo que muita gente não consegue desenrolar. Vê bem, em um experimento de conservação de momento linear ou quantidade de movimento, uma partícula de massa 0,1 kg colide com um disco de raio R igual a 10 centímetros e massa igual a 2 kg, a uma velocidade de módulo 100 metros por segundo. Após a colisão, o disco se move com velocidade de módulo W, conforme ilustra a figura a seguir. Sabendo que θ é igual a 45 graus, qual é, então, aproximadamente a intensidade de W? Vê, a gente está diante aí de uma colisão, onde em qualquer colisão, não importa qual seja a colisão, tá? Elástica, inelástica ou parcialmente elástica. No caso aí, está com cara de parcialmente elástica, tá? Pela configuração, mas poderia ser elástica. A quantidade de movimento ela é conservada, tá? Então, a quantidade de movimento antes será igual à quantidade de movimento depois. Mas você precisa lembrar que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, quando tu diz que a quantidade de movimento ela é conservada, ela tem que ser conservada em módulo, direção e sentido. Isso vai ser super importante para a resolução dessa questão. Preste atenção comigo. Porque, vê, antes da colisão, a gente só tem uma quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento, ele chama de partícula. Da partícula aqui. Ele chama aqui de partícula e ele chama aqui de disco. Beleza? Então, antes a gente só vai ter a quantidade de movimento da partícula e essa quantidade de movimento é no eixo X. É no eixo X. Então, antes da colisão, a única quantidade de movimento que eu tenho é da partícula e é no eixo X. Eu vou pôr assim, ó, quantidade de movimento da partícula no eixo X, tá certo? Essa é a quantidade de movimento antes. P é de partícula. Isso aqui é antes. Que vai ser a massa da partícula vezes a velocidade da partícula. Que já dá para eu encontrar aqui, a massa da partícula é 0,1 kg e a velocidade que ela está colidindo é 100 metros por segundo. Então, eu já sei que antes da colisão, a quantidade de movimento ela é no eixo X e possui módulo 10 kg vezes metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento antes da colisão. Meus amores, a quantidade de movimento depois da colisão, ela tem que ser numericamente igual a 10 e também tem que estar somente no eixo X. Ponto final. Porém, se você olhar direitinho, o disco ele está se deslocando de maneira inclinada. Tá? O disco está inclinado. Se esse disco está se movimentando de maneira inclinada, significa que a gente vai ter uma quantidade de movimento do disco no eixo Y e uma quantidade de movimento do disco no eixo X. Vou colocar aqui, ó, quantidade do disco no eixo X, quantidade de movimento do disco no eixo Y, e aqui para cima, a quantidade de movimento da partícula no eixo Y, sendo que esse linha é para indicar que é depois. Tá? Veja, existia quantidade de movimento da partícula do sistema no eixo Y antes? Não, não é isso? Então não pode existir depois. Significa que eu já sei que esse vetor aqui vai ser anulado com esse daqui. Morreu. Essa quantidade de movimento Y para cima tem que ser anulada com essa Y para baixo, porque não existia nada no eixo Y antes. A única quantidade de movimento que tem que ter é essa daqui, que é do eixo X, é essa daqui. Tá?
Então, a quantidade de movimento do disco no eixo X tem que dar exatamente quanto? 10 kg metro por segundo. Metro por segundo. Tá certo? Isso é fato. Agora, quem é essa componente do disco no eixo X? É essa componente que está aqui, decomposta no eixo X. E quando eu faço uma decomposição, eu tenho que olhar para ver se o ângulo é um ângulo que corresponde ao cateto adjacente do meu triângulo retângulo ou o cateto oposto. No caso dessa componente aqui, x, ela é o cateto adjacente. Se eu imaginar um triângulozinho retângulo, esse Q de x é o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, esse Q de x nada mais é do que a quantidade de movimento do disco vezes o cosseno de θ. Decomposição de vetor. Tá? Porque o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, o cosseno de θ, eu vou colocar aqui, ó, vai ser o Q de x sobre o QD. Ou melhor, quem é Q de x? É QD vezes o cosseno de θ. Foi o que eu escrevi aqui. Ó. Quem é QD? É a massa do disco vezes a velocidade do disco que ele está chamando de W. Em vez de chamar de V, chamou de W. Coisas da UPE. A massa do disco, sim, vezes o cosseno de 45, desculpa. A massa do disco ele deu, que é 2. W ele quer. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E aqui é 10. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar esse 2 com esse 2. Eu vou ficar aqui, W é igual a 10 dividido por raiz de 2. Isso aqui vai dar aproximadamente, ele dizia quanto era a raiz de 2, isso aqui vai dar aproximadamente 7,1 metros por segundo, que tem como gabarito letra C. Nada mais a declarar sobre essa belíssima questão da UPE. Ele não considerou dinâmica de rotação aí, esse disco poderia girar, ele poderia ter dado mais algumas informações, mas às vezes são informações que a gente, professor, consegue perceber, mas o aluno não consegue perceber, você, enquanto aluno, não consegue perceber. Então, algumas coisas a gente tem que relevar, tá? Para evitar também sair anulando tudo quanto for questão. Mas fica a dica para o pessoal da UPE tomar cuidado com essas elaborações, que na hora que ele fala de um disco, tá? Você pode imaginar que há uma rotação aí, enfim, poderia ser melhor elaborado, tá certo? Grande beijo no seu coração. Não esquece de se inscrever no nosso canal, Diquinha que está aí em cima, tá? Tchau, tchau, até a próxima.